Constituição e essas outras leis que regulamentam tanto os arquivos quanto o acesso à informação, eles tratam não só dessas orientações, mas também sobre a responsabilização dos agentes. O que a gente pode se aprofundar nesse tema de responsabilização dos agentes em relação à gestão documental? Olha, Flávio, esse é um aspecto muito importante, né? Porque, veja, nós vimos já pela manhã que a gestão documental é uma ação estratégica de governo, que a gestão documental é uma atividade de natureza técnica, e agora a gente também deve observar o seguinte, que a gestão documental é um dever do poder público. E se é um dever constitucional e legal, aqueles que não cumprem esse dever estão sujeitos a sanções, não é? A responsabilização. Então é importante que os nossos dirigentes e os nossos servidores municipais conheçam, não é, essa legislação. Veja bem, a própria Lei de Arquivos, a 8.159, no seu artigo 25, define penalidades para quem descumprir as determinações da lei, não é? Para quem danificar, para quem corromper ou destruir os documentos públicos. Então, as pessoas ficam sujeitas. Isso, inclusive, não é, Marcelo, foi tematizado já na primeira videoconferência, ou na segunda, né, sobre a LAI. Exatamente. Já falamos um pouco. Falamos um pouco, citamos essa lei federal que está logo abaixo, a 9.605, que, vejam bem, é uma legislação que trata de leis ambientais, porque o patrimônio documental, ele é considerado um patrimônio cultural e ele está, submetido a essa legislação ambiental. Então, essa lei ela é muito clara no artigo 62, né, que fala destruir, inutilizar ou deteriorar arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalações científicas ou similar. E a pena prevista é reclusão de 1 a 3 anos e multa, né? Então, isso é interessante, isso também é pouco conhecido, Ieda. E existe ainda mais uma terceira legislação que também afeta a responsabilização dos agentes. Qual seria? Porque esse decreto federal que regulamentou a Lei 9.605, gente, define sanções para os atos lesivos, não é, ao patrimônio ambiental. O patrimônio ambiental é constituído do patrimônio natural e do patrimônio cultural. E toda ação lesiva a esse patrimônio cultural também está sujeita a penalidades, a sanções. E este decreto 3.179 regulamenta a Lei 9.605 e define também multa. Além da reclusão, multa para aqueles que destruírem ou danificarem esses documentos que constituem, né, o patrimônio cultural de uma nação, de um estado ou de um município. Ok, professor Ieda. Então, até agora a gente viu aqui algumas informações para deixar claro que tudo que é produzido na administração pública acaba virando esses documentos. Mas a gente vai falar um pouquinho mais especificamente sobre documentos de arquivo. Então, eu gostaria que você falasse esses conceitos documentais sobre o que são documentos de arquivo, professor Ieda. Nós não vamos nos estender demais aqui, Flávio, mas alguns conceitos são necessários. Quer dizer, é um conceito que está na literatura arquivística, né, na área especializada, que é a arquivologia, e também são conceitos que foram incorporados na nossa legislação. Então, veja, um dos primeiros conceitos, né, que a gente já mencionou aqui brevemente no início da videoconferência, é o conceito de documentos de arquivo. Veja, vamos ler. São registros de informação em qualquer suporte, produzidos ou acumulados por um órgão público no exercício de suas funções e atividades. Então, esse conceito, nós já falamos sobre ele no começo, né? E é importante a gente destacar os seguintes aspectos aqui. Os documentos de arquivo registram o exercício de funções e atividades. Por registrarem essas atividades, eles garantem a eficácia administrativa e jurídica dos atos. Por isso, gente, que não é possível se falar em mundo civilizado, em vida em sociedade, sem documentos e sem arquivos. Seria realmente a lei da selva.
né? Quer dizer, seria a barbárie. Por quê? Porque as nossas relações sociais e as nossas relações com o poder instituído não estariam sendo mediadas, não é? E não estariam sendo resguardadas. Então, seria a lei do mais forte. No mundo civilizado, as relações precisam ser mediadas e os direitos resguardados. Então, não há como fugir, você precisa de documentos, né? E, além disso, os documentos subsidiam e comprovam as ações administrativas. Então, é isso que faz com que os documentos públicos tenham, de um lado, esse valor informativo relevante, né? Sobre fatos, sobre acontecimentos, sobre um período da nossa história, né? Sobre pessoas, sobre eventos quaisquer que sejam, não é? E de outro lado, eles têm esse valor de prova, porque eles registram e testemunham o exercício de determinadas atividades. E, em função disso, eles também preservam a memória institucional.